Nova lei de zoneamento de São José dos Campos entra na pauta da Câmara, mas votação é adiada. Traz desemprego na construção civil, principalmente. Empresas estão fugindo daqui. Realmente São José está parado. Currículo flexível. Alunos poderão escolher o que estudar com a reforma do ensino médio. Ao vivo, o especialista comenta as mudanças anunciadas pelo MEC. O dia seguinte, após debate, população de Caraguatatuba analisa desempenho dos candidatos a prefeito na TV. Acho que as perguntas foram bastante, sim, boas, só que eles meio que fugiram da pergunta. 2 de outubro, já sei quem eu vou votar. Resultados opostos. Indústria de Taubaté fecha agosto no vermelho. Em São José dos Campos, setor volta a contratar. É sexta-feira, dia de agenda cultural com as dicas de lazer para o seu fim de semana. O Band Cidade já está no ar. Olá, muito boa noite. Boa noite. O impasse continua. A votação da Lei de Zoneamento de São José dos Campos foi adiada na sessão de ontem. Entidades da construção civil criticam a demora para aprovação. Uma cidade dividida. A divergência de opinião é evidente no bairro Esplanada, região oeste de São José dos Campos, reflexo do impasse sobre a lei de zoneamento. O projeto está travado desde o ano passado na Câmara Municipal. A nova legislação vai determinar, por exemplo, onde e como os imóveis poderão ser construídos, em quais regiões empresas e indústrias devem ser instaladas e o tamanho das áreas de proteção e preservação ambiental. Para o presidente da Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a demora na votação da lei atrapalha o desenvolvimento do município e afeta na geração de emprego. A construção civil precisa de recursos, e esses recursos só vêm de investidores quando eles percebem um ambiente propício para o investimento, não neste ambiente que nós temos em São José dos Campos. A votação do projeto, que deveria ter acontecido ontem, foi adiada mais uma vez. Isso porque o vereador Valdir Alvarenga, do Solidariedade, que também é presidente da Comissão de Justiça e Redação, pediu um prazo para emitir um parecer sobre o documento. Segundo a assessoria da Câmara, ele tem até a próxima quarta-feira, dia 28, para se posicionar. O vereador Walter Hayashi, do PSC, entrou com recurso. Segundo ele, o prazo de Valdir Alvarenga já teria acabado. Agora, Hayashi quer ficar responsável pelo parecer. O secretário municipal de Planejamento Urbano afirma que o impasse traz prejuízos. Vai mexer com o valor dos terrenos, traz desemprego na construção civil, principalmente. Empresas estão fugindo daqui, empresas da cidade estão abrindo, enfim, trabalhos e projetos em outras cidades da região e fora, região de Campinas, Piracicaba, enfim, em outras regiões que estão mais dinâmicas do que a nossa. Realmente São José está parado. Segundo a Convap, nenhum novo empreendimento foi aprovado em São José dos Campos desde fevereiro de 2015, quando uma ação direta de inconstitucionalidade derrubou 24 emendas da antiga lei de zoneamento. Novas construções estão impedidas em 30% da área disponível da cidade. O setor industrial de São José dos Campos voltou a contratar em agosto, revelou o balanço do CAGED divulgado hoje. Em Taubaté, o saldo ficou negativo. O nível de emprego em agosto ficou positivo em 236 vagas. A indústria joseense abriu 296 postos de trabalho. Já a construção civil foi a que mais demitiu, com 69 dispensas. Comércio e serviços também tiveram resultados opostos. De janeiro a agosto, a cidade perdeu mais de 4.300 postos de trabalho. Taubaté encerrou agosto no vermelho, com o fechamento de 136 vagas. O setor de serviços foi o que mais contratou e a indústria o que mais demitiu. No acumulado do ano, o nível de emprego está negativo, em mais de 2.000 vagas.
Publicada hoje no Diário Oficial da União, a medida provisória sobre a reforma do ensino médio. A proposta quer diminuir a evasão escolar. Mas as mudanças estão provocando muita polêmica. Por isso, nós recebemos aqui no estúdio o especialista em gestão escolar, Wellington Luiz Salgado. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite. Bom, com as novas regras, somente português na prática, português, inglês e matemática serão matérias obrigatórias, porque as demais os alunos vão escolher de acordo com a área de interesse deles. Qual que é a sua análise sobre essa flexibilização do currículo? Sim, quando a gente pensa na escolha do aluno, isso é muito importante, você dar voz a esse aluno. Porém, precisa ser bem pensado. Começa que não poderia ser uma medida provisória. Isso precisava ser um projeto realmente de nação, não somente um projeto de governo. Medida provisória, infelizmente, você tem aí uma pressa e isso prejudica muito. Pensando que português, matemática, sim, é importante, mas temos outras disciplinas que precisam ser abordadas, principalmente no ensino médio, que o aluno já tem essa maturidade para receber. Essa flexibilização, de o aluno poder também escolher, o senhor vê como um ponto positivo? Sim, sempre muito positivo a escolha do aluno. Precisa ter essa escolha de fato, O único precisa ter também uma opinião dos professores, dos mestres, no caso, os diretores, os coordenadores e principalmente dos pais e alunos. Não pode ser uma medida do Senado. Agora, mas o senhor não acha que não pode também acontecer um risco de algumas disciplinas que não tenham muita escolha, os professores de repente podem até perder o emprego ou elas acabarem saindo de vez da grade curricular? Esta é uma grande discussão. Hoje, a gente no colégio, os professores todos com medo dessa situação, o que vai acontecer. Realmente pode acontecer uma evasão dessas disciplinas, desta área de humanas. Isso é muito perigoso. Pensando que precisa ter cada vez mais professores de humanas, também professores de exatas, mas e daí? Como que vai ficar isso? A arte sai, a história sai, a geografia... São matérias extremamente importantes. Bom, vamos falar também um ponto interessante dessa mudança é o aumento da carga horária, das aulas. Praticamente 7 horas por dia, totalizando aí 1.400 por ano, aumentando das 800, que hoje existem. O senhor acredita que esse aumento da carga horária possa refletir no bom desempenho do aluno, na qualidade do ensino? Sim, quando a gente pensa na carga horária, a gente tem que pensar não na quantidade de tempo, mas sim a qualidade disso. Quando a gente pensa nessa questão da carga horária, será que as escolas têm a infraestrutura para receber? Será que ela consegue manter esses alunos o tempo todo dentro da escola? 7 horas dentro de um colégio? A ideia, muito boa, mas precisa ser investido também em outras estruturas. O governo diz que a reforma do ensino médio vai diminuir a evasão escolar, porque daí o aluno vai estudar aquilo que ele realmente interessa. E vai ficar mais tempo também na escola. Você acredita que isso realmente vai acontecer? Então, um grande medo nosso, sim. Porque o ensino médio pode se tornar uma instrumentalização de uma mão de obra do jovem. Então, o que acontece? Não podemos ter essa instrumentalização. Primeiro que podemos atender, sim, um mercado, mas também temos que atender os vestibulares, o Enem, que é a proposta que o governo tem. Então, é muito mais profundo, não é apenas uma mudança simples. Uma última pergunta, rapidinho. O projeto prevê contratação de professores sem concurso, tendo um conhecimento na área. Como que o senhor vê? Então, até na hora que eu li isso, eu fiquei um pouco com medo, Que isso já aconteceu com o processo do jornalismo até mesmo, De você ter o conhecimento e isso já basta. Na verdade, não. A educação é um pouco mais profundo. Você precisa, sim, ter uma formação, ter uma especialização para você lidar com isso. Um professor de história, será que ele vai saber lidar com a arte, com a geografia, com outras disciplinas? Então, precisa ter, sim, uma união dos professores, pais, alunos e direção. Ok. Wellington Luiz Salgado, especialista em gestão escolar, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos aqui. Boa noite. Obrigada, boa noite. Olha, de educação a gente passa a falar agora em política. A democracia ganhou espaço aqui na TV ontem à noite com a realização de mais um debate, desta vez com os candidatos à Prefeitura de Caraguatatuba. E hoje, na cidade, o confronto foi o assunto mais comentado. Na sombra do coqueiro ou do alto do Morro Santo Antônio,
sobram opções de passeio para admirar a natureza de Caraguatatuba. Mas na hora de votar para prefeito, a escolha tem de ser uma só. E o debate na TV Band Vale foi a oportunidade que faltava para os 85 mil eleitores da cidade decidirem o voto. Assisti uma parte do debate. 2 de outubro eu já sei quem eu vou votar. Que a gente tem que saber em quem votar, porque votou, não tem mais jeito, né? Não tem mais volta. Seu Ademar ficou acordado até tarde, de olho nas propostas dos 6 concorrentes. Eu acho que todos eles conseguiram ficar mais ou menos dentro de uma temática homogênea, vamos dizer. Vou ver se consigo levantar um perfil aí que mais agrada para a cidade, né? Não é para mim, a gente não pode pensar na gente, mas tem que pensar numa comunidade. Matheus também prestou atenção. Acho que as perguntas foram bastante boas, só que eles meio que fugiram da pergunta. Eles respondiam o que não era para responder, entendeu? Então ficou uma coisa meio confusa. Depois de acompanhar as propostas dos candidatos a prefeito de Caraguatatuba, através do debate da TV Band Vale, teve eleitor que reforçou o voto. Agora é só esperar o dia 2 de outubro para escolher quem vai governar a cidade litorânea. Foi crucial para saber realmente em quem, né? Quem que nós vamos colocar lá para governar aí Caraguá por esses 4 anos, né? A seguir, novela da reforma da rodoviária de Taubaté ganha mais um capítulo. Nós vamos falar também de mais política no próximo bloco. 7 horas em ponto, a gente volta já já.